O tema dessa palavra hoje é começar bem e terminar mal. Então, a gente tem vários tipos de começos. E o tema hoje é como vai ser o teu final? Se tem uma coisa que nós temos que ter certeza é que vai ter um final para a gente. E esse final, nós temos a escolha de fazê-lo ser bom ou ser mal. E o nosso posicionamento é o que vai dizer se vai ser bom ou mal. Então, o primeiro versículo que eu quero compartilhar com vocês é na parte A, só a parte A de Eclesiastes 7, versículo 8. Então, nós vamos entender que hoje o Senhor está nos alertando. Ao que o Senhor está nos alertando? A nos posicionarmos. Como que nós queremos terminar o percurso da nossa vida aqui na terra? Né? Vamos ler lá. Diz assim a palavra: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu não sei você, mas eu já conheci casamentos que a noiva escolheu tudo, o noivo escolheu tudo, irmão. Desculpa. Foi um casamento que foi à beira da piscina, o convite foi entregue de uma forma especial, o meu esposo ajudou toda a organização do casamento, a minha pastora fez o casamento ali, já uma senhorinha, ela quis ali com o esposo fazer o casamento, perfeito. Os doces de primeira qualidade, era tudo uma novidade em cada etapa daquele casamento. Então os noivos cuidaram bem do princípio do casamento. Um ano depois estava separado. E aí é nisso que eu quero entrar. É como uma mãe que não pode ter um filho e ela ora, ela clama porque quer um filho e pede a Deus, e Deus abre a madre, e Deus dá um filho. 2 anos depois, coloca o menino em frente de uma televisão, não tem tempo para olhar, não tem tempo para ficar. Nos fins de semana ela opta por cuidar mais da casa do que estar com o filho, e depois tem um percurso que lá na frente nós vamos dizer. Você entende aonde é que a palavra que está querendo falar conosco? Nós temos a escolha de decidir como que vai ser o final da nossa vida. Por isso é que muitas vezes nós estamos passando por prensa, nós estamos passando por luta, mas nós estamos fiéis ao Senhor. Sabe por quê? Nós queremos um final abençoado na presença de Deus. Porque nós podíamos virar para um lado, nós podíamos virar por outro, nós podíamos virar as costas para os problemas e deixa que segue do jeito que está, mas nós optamos por orar, clamar, buscar, lutar pela nossa família, pelos filhos. E é nisso que eu quero falar com você. Nós vamos falar de 4 tipos de situações, e eu quero que o teu coraçãozinho esteja aberto, porque eu quero te dizer que antes dessa palavra falar com você, eu não me isento de ouvi-la e refletir sobre ela, porque ela veio primeiro para mim. Ela veio para mim dizendo assim: o que você escolhe, Neuza? É para você que eu estou falando, e é para você também que eu quero compartilhar. Tem 3 fatores. Primeiro, que no percurso do evangelho nós temos a escolha de prosseguir. Está difícil? Hoje nós estamos aqui alegres, mas a semana tem horas que é tenso, é difícil. Mas a Bíblia nos diz em Filipenses 3, versículo 13 ao 14 o seguinte. Filipenses 13: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, não pare, prossiga, vá adiante, escolha um final abençoado, prosseguindo na presença de Deus. 4 formas de você terminar. A primeira é você começar bem e terminar mal. Pode acontecer. A segunda é você começar mal, mas pode terminar bem. A outra, você pode começar bem e terminar bem. E você pode começar mal e terminar mal. Hoje, é como dizem em Deuteronômio 30, versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como teste minhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam.
Eu coloco uma escolha diante de vocês. Nós escolhemos a bênção ou a maldição. Se é bênção, é passar pelos apertos, mas Deus dando vitória, porque Deus vai te dar vitória. Se é bênção, você aos pés do Senhor, Ele vai direcionando dia a dia. Um dia com tristeza, outro dia alegre, mas o Senhor vai te proporcionando. Agora eu quero falar sobre o primeiro tópico, de um homem que começou bem, mas terminou mal. E eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia em 2 Crônicas 26, de 1 a 15, ok? E eu vou ler rápido aqui do meu jeito, vocês não reparem, pelo tempo, porque eu não quero exceder no tempo. 2 Crônicas 26. Diz assim, eu vou acompanhando por aqui e vocês vão por ali, porque eu vou numa leitura mais rápida aqui, ok? Pelo tempo. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias construiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e ele era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, construiu cidades do território de Azadote. Deus o ajudou contra os filisteus, os árabes que moravam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres de Jerusalém, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas. Tinha muito gado, tanto no Cefalá como nas campinhas. Tinha lavradores, vinhateiros. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para batalhas em tropas, segundo a lista que tinha feito Jeiel. O número de todos os seus chefes de família, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Uzias preparou todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocados nas torres e nos cantos de muralha para tirarem flechas e pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Tem noção do que é esse currículo? Tem noção da potência que esse homem se tornou? Esse homem foi poderoso, meu irmão. Para quem entende, ele recebia tributos de outras nações. Aí, para quem entende, já vai dar risada, porque sabe que o negócio não era brincadeira. Ele começou a reinar bem jovem, e o que eu achei interessante é que ele tinha a aprovação popular, que Deus tinha dado graça a ele. Deus tinha sido com ele. Ele fortaleceu, ele era reto diante do Senhor, e ele tinha um professor, Zacarias. Ele tinha alguém que orientava ele da parte do Senhor, buscou a Deus, foi vitorioso na guerra. Meu irmão, ele tinha 2.600 homens valentes. Davi tinha quantos homens valentes da sua escala maior? Ele tinha 3. Esse homem tinha 2.600 homens valentes na linha de frente. Então ele era poderoso. Ele tinha 307.500 homens altamente treinados. E o que me chamou mais atenção é que o Senhor deu a ele armamento exclusivo. Armamento exclusivo. Quando nós olhamos para Israel, Israel tem armamentos exclusivos, que eles não compartilham com ninguém. E da mesma forma, esse homem tinha armamento exclusivo inventado pelos homens de Uzias. Então ele era potência ou não era? Ele não começou bem? Aos pés do Senhor, escutando Zacarias. Irmão, quando a gente fala de Zacarias, é que ele era a referência da voz de Deus naquela época, porque não tinha a palavra, não tinha esse convívio que nós temos na liberação de todo domingo, de toda terça, de toda sexta, estarmos juntos.
Mas ele tinha a visão de Zacarias como Deus falando com ele. Só, meu irmão, que num dado momento, tudo isso que aconteceu, sabe o que ele fez? Ele caiu. E eu vou te dizer o porquê que ele caiu. Ele caiu porque ele foi mexer onde não tinha que mexer. Lá em 2 Crônicas 26:16, diz que mais depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. E eles enfrentaram o rei de Uzias e disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor. Então Uzias se indignou, versículo 19, ele tinha o incensário na mão para queimar o incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. A Bíblia diz quanto os demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo dos seus pais. E no versículo 21 diz que assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou na casa separada, foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, pegou o seu encargo no palácio real. Era um homem que tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Mas terminou mal porque optou em mexer no que não era. Tem um versículo da Bíblia que diz assim: quem está em pé, olhe para que não caia. Se nós, eu falo nessa gravidade porque às vezes a gente quer resolver as coisas sozinho. E mexer em coisas que é só mesmo aqueles que o Senhor levantou para fazer. O respeito à obra de Deus. O respeito em se comprometer em estar presente na casa de Deus. Nós temos a opção de começar bem e terminar bem, ouvindo a voz de quem? Do Senhor. Só que este homem, num dado momento em que ele conquistou, ele parou de ouvir a voz do Senhor. Sabe o que eu acho bonito na vida de uma pessoa? É quando a pessoa se dobra diante do Senhor. Quando a pessoa se dobra diante do Senhor, é lindo. Quando você vê alguém aqui que chega, dobra o joelho. Quando você vê alguém aqui orando, clamando ao Senhor nas terças-feiras, na dependência do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e aprendendo de sexta-feira. Olha que coisa linda quando nós colocamos isso diante do Senhor. Nós temos a chance de terminar bem. Esse homem começou bem, meu irmão, e no percurso da vida dele ele se perdeu, mas você não vai se perder. Porque Deus tem um chamado e vai te ajudar a cumprir até o final. Sabe por quê? Quem nos fortifica é o Senhor. A gente pode até uma hora esmurecer e enfraquecer, mas Ele nos levanta, nos coloca em pé e nos faz andar em sua direção. Isso é que é importante, né? Agora eu quero falar sobre algumas pessoas que começaram mal, mas terminaram bem. A Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Tem pessoas que começam no modo turbulento. Eu não sei você, mas a minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos de idade, então eu fui batizada em 79. Entende? Faz tempo. Então, eu não tive um convívio fora do Evangelho. Mas tem pessoas que tiveram momentos conturbados, histórias conturbadas, lutas marcadas, que as pessoas às vezes pensam, mas como Deus pode me usar? E Deus pode. Porque é Ele que nos limpa, Ele que nos transforma, Ele que nos ajuda a chegar ao destino que Ele preparou para a nossa vida, que é a glória. Entende isso? A Bíblia nos fala sobre alguns homens que estiveram ali, um começo meio turbulento, uma situação meio difícil, e nós olhamos para Pedro. Que começo turbulento foi esse? No meio da história dele, ele turbulento, ele começa o que ele diz o quê? Em Mateus 26, o versículo 31, ele diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Olha o que diz o versículo 31. Então Jesus lhes disse, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Versículo seguinte. Mas Pedro respondendo disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus,
Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Só que na hora H, cadê eles? Não deu uma turbulência? 3 vezes ele nega Jesus. Meu irmão, se 3 vezes uma pessoa pisar com você, será que você vai andar com ela? Não tinha tudo para dar errado? Não foi um começo meio turbulento? Só que Deus tinha um propósito. E acho que a parte de Pedro que mais me chama atenção é quando o olhar de Jesus, que já estava sendo açoitado, olha para Pedro. E aquilo eu tenho vontade de chorar, porque eu vejo o olhar de amor para Pedro, dizendo assim: eu sei o que eu vou fazer na tua vida. Deus sabe o que vai fazer na nossa vida. Por mais dificuldades, por isso que eu digo, se o teu filho, se a tua filha não está forte na presença do Senhor, Deus sabe o que vai fazer com eles. E o olhar de amor de Jesus está fixo neles. Deus não vai abrir mão deles, não. Eles são do Senhor no nome de Jesus. É isso, meu irmão. Às vezes o começo é truculento, é difícil. E quando nós olhamos, nós vemos esse começo truculento e nós vamos cair aonde? Em Paulo. Um homem que andou ali com zelo, fazendo o que ele achava que estava certo com zelo, mas não estava. Que começo truculento, difícil. Participou da morte de Estevão. Está ali vivendo essa situação, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Quem é que ia investir em Paulo? Se não fosse Barnabé buscar ele, quem teria coragem de andar com Paulo? Se não fosse Barnabé ir lá buscar ele, ir atrás dele, quem teria coragem de andar com Paulo? Ninguém, porque ele era o perseguidor. Ananias, quando foi conversar, que recebeu o recado de Deus, ele pergunta para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor tem certeza que é para ir lá? Ele é o perseguidor, como se Deus precisasse de ser lembrado de quem era quem. Como se Deus precisasse de saber a dimensão de um problema. Deus não precisa de saber a dimensão do problema. Ele vai lá e resolve. Paulo, ele era aquele perseguidor temido. E a diferença de Paulo e Estevão era uma grande diferença, porque Paulo, ele era temido. E ali o povo temia ele. E Estevão, o povo amava. Amava Pedro. Sabe, eu quero te dizer que ninguém investiria na vida de Paulo. Nem eu. Porque eu queria a distância dele. Mas Jesus sabia que o final dele seria bom. Mesmo que o início foi mau. Talvez você está aqui achando que nesse meio que você está vivendo, já não tem mais chance de dar certo e que teu final vai ser desse jeito. Não, se você confiar no Senhor, Ele muda, Ele reverte situações e Ele vai te chamar para a obra de Deus. Meu irmão, você acha mesmo que algum dia eu quis estar pregando o Evangelho? Para mim estava bom do limite que eu estava vivendo. Como eu sei que muitos pensam, tá bom assim, mas Deus vai te levantar para um patamar bem maior. E eu creio que esta igreja é uma igreja que vai ter muitos discípulos para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho para todo lado. E quero dizer que quando Deus te usar para evangelizar uma pessoa, a palavra vai estar na ponta da tua língua. Porque aqui dá amparato para isso. Dá amparato. Deus escolheu uma turma aqui para ensinar para a glória de Deus. Eu sou observadora nesse quesito. Eu, às vezes, analiso e eu vejo que tem igrejas que não têm o quesito que a Trinity tem na parte de ensinamento. Estou falando sério, ok? Porque Deus nos fez fortes para isso. Deus nos fez. Então, eu quero te dizer, você pode achar que está turbulento o teu meio. Deus vai regularizar situações aqui, meu irmão. E não é nem por força, nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Ele vai te ajudar para regularizar, para que você cumpra o chamado que Deus te chamou. Entende isso? Paulo era aquele que todo mundo dizia assim, risca, põe um X aí e põe ele de lado que eu não vou dar uma chance para ele. Outra pessoa que teve não só um começo, como quase um final turbulento, foi o ladrão da cruz. Mas lá no fim ele reconhece o pecado e aceita Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor falou, hoje mesmo tu estás comigo aonde? No paraíso.
Então, às vezes a gente tipifica, e eu quero te dizer mais afinado ainda, que às vezes nós julgamos e dizemos assim, eu nem vou falar nada para aquela vida, porque para mim já está cortado do meu ciclo. Irmão, para com isso. Porque quem sabe o final dela é quem? É o Senhor. Nós vamos crescer juntos para a glória de Deus. Vai lá atrás de novo daquele que está distante. Parei de mandar mensagem, ele não me retorna, não mando mais. Continua, seja insistente. Porque com um certo tempo Deus vai tocar no coração dele, ele vai te atender. Nós não podemos parar e dizer assim, ele é mau, ele não vai continuar. Outra pessoa que teve um início de chamado bem turbulento foi Moisés. Irmão, ele foi um homicida. Ele mata um homem. E no fim Deus faz um trabalhar na vida dele tremendo. Sabe, nós não podemos julgar. E eu quero dizer que nós somos especialistas em julgamento. Especialista em julgamento, em sentenciamento e em cumprir a pena. Quer um exemplo? A pessoa entrou aqui, não é o Betsa que está entrando agora, mas a pessoa entrou aqui. Você não gostou do rosto dela, logo você diz, não fui com a cara dela. Você já colocou o quê? Você já sentenciou, já julgou, você julgou. Aí você diz o seguinte, se ela vier para o meu lado, eu sento do outro. Você aplicou o quê? Uma pena. Aí a pessoa vai e senta do teu lado. Sabe o que você faz? Você levanta, você aplica a pena. Porque nós fazemos isso com muita facilidade. Só que o Senhor está te alertando para o teu vizinho problemático, para o teu primo problemático, para o teu sobrinho problemático, para a sua irmã problemática. Vai lá atrás e busca, porque ele é do Senhor. E o Senhor tem um final maravilhoso para ele, para nós estarmos juntos na glória de Deus. Não interessa se hoje está essa turbulência que está. Deus tem um propósito, Ele vai acertar e Ele vai fazer para a glória de Deus. Ele é poderoso para isso. E nós temos aí o seguinte ponto que eu queria falar para vocês. Nós vamos falar sobre um homem que começou bem e terminou bem. Mas, Neuza, isso é possível? É. Às vezes eu olho, irmãos, Enéas Tognini, pastor da Igreja Batista. Um homem que começou bem e terminou bem. Nunca vi uma vírgula na vida desse homem. Um homem que tem vários livros, tem um livro maravilhoso, de 2 Crônicas 7,14, ele fez um único livro para um versículo da Bíblia. E um homem de uma profundidade, um homem que tinha tempo com o Senhor, um homem que amava o Senhor, ele começou bem e terminou bem, meu irmão. Quando Deus recolheu, tudo certinho, tudo maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre um homem que começou bem e terminou bem. E eu quero falar primeiro sobre Daniel. No meio de uma luta, de um tempo apertado de perseguição, de luta, de escravidão, sabe o que ele faz? Ele se separa. Ele se separa e por ele se separar, a Bíblia diz que Deus honra ele, não é? Deus honra ele, meu irmão. Quer saber de uma coisa? Cada vez que você se separar para fazer a obra de Deus, cada vez que você estiver aos pés do Senhor, Deus vai te honrar porque você está separado. Separado. Você acha que nosso Deus é injusto? Nosso Deus não é injusto, meu irmão. Ele vai te honrar. Você está firme aos pés do Senhor, está orando para Deus mudar a tua família. Eu não conheço um Deus que não responde a oração. Ele responde a oração. E ele faz. A Bíblia diz que Samuel, em 1 Samuel 12, eu queria ler com você como que foi o final de um homem. 1 Samuel 12. Olha que coragem desse homem. Eu falo para Deus que quando eu orar para uma pessoa, eu quero ter essa integridade de falar isso diante do povo. Porque nós como pastores, nós como pessoas que oramos, nós temos que dizer sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna, né? Diz assim a palavra. Então disse Samuel a todo Israel, eis que ouvi a voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, eu já envelheci e encaneci. E eis que os meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até os dias de hoje. Lembra quando foi que ele foi entregue por Ana? Menino. Vamos lá. E eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem o boi tomei? A quem o jumento tomei? E a quem defraudei? A quem tenho oprimido?
e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e então, se tiver isso, é como se ele estivesse dizendo, eu vou-lo restituirei. Olha que palavra. E então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. Olha isso, meu irmão. Um homem que começou bem pequeno, foi dado por sua mãe Ana, não foi? Viveu ali, agora eu fiquei pensando nessa palavra hoje de manhã, Ofni e Finéias, 2 filhos de Eli, que agiam incorretamente. E a Bíblia diz que todos sabiam o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo tudo o que era terrível. E o pai sabia. Mas o pai fazia o quê? O pai não falava nada. E eu fico pensando, se todo o povo sabia, Samuel sabia. Só que Deus não mandou Samuel mexer nisso. Deus tinha outro projeto para Samuel, ele não fala que Samuel falou em nada para ir contra isso. Só que no fim, Samuel se apresenta diante do povo e pergunta assim, no que foi que eu agi contra vocês, defraudei? No que foi que eu peguei de vocês? Eu peguei um boi? Olha, preciso de ter coragem para chegar no meio daquele povo oprimido e perguntar, eu estou devendo alguma coisa para vocês? Eu fiz alguma coisa? Que alguém levanta aqui e diga que eu fiz. Aquele povo falando, você não fez nada contra nós. Sabe por quê? Porque era um homem que ouvia o quê? A voz do Senhor. Era o homem do eis-me aqui. Era um homem que estava disponível para ouvir a voz do Senhor. Sabe quando é que nós vamos dar certo? Quando nós entendemos que a voz do Senhor é que nos dirige. Não os nossos sentimentos, não a nossa capacidade, não a nossa força, mas a voz do Senhor nos dirige. E quando ela nos dirige, nós chegamos ao destino certo. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é tão afinado, que quando o inimigo quer trazer uma bagunça, o Espírito Santo fala, peraí, que isso aí é conversa, vamos parar por aqui. Louvo a Deus, porque nada pode parar um cristão que escuta o quê? A voz do Espírito, e ela não está disponível para mim, ela está disponível para você. Ela está disponível para você. Esse homem terminou bem, porque ele tinha comunhão com Deus. E comunhão com Deus é Mateus 6,6. Comunhão com Deus não é você orar com um com o outro, é você e Deus. É o teu tempo de leitura, é o teu tempo de conhecimento, é o teu tempo de oração. Porque tem muita oração que não tem nem base bíblica. Nem base bíblica. E Deus não responde porque não tem fundamento. Quando nós oramos segundo a palavra, na direção do Espírito, está escrito na tua palavra, Senhor. Eu posso usar a tua palavra porque está escrito que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, Senhor, olha, minha noite está longa, tenho andado no teu caminho, tenho feito a tua vontade, cessa o meu choro, porque a minha alma está cansada. Entende isso? Isso é o que eu quero dizer para você, nós temos tudo. Todo o aparato nós temos para terminarmos bem, mas o quanto é que nós temos usado diante do Senhor? O quanto é que nós temos colocado toda a nossa vida diante do Senhor? Irmão, tem um monte de exemplo de homens que começaram bem e terminaram mal. Se nós fizermos aqui uma peneirada na nossa família, nós já vamos ver pessoas que começaram bem, que tinha tudo para terminar bem e terminou mal. Nós também vamos ver pessoas que começaram mal e que tinha tudo para dar mal e hoje são sustentadores da família. Eu conheci um rapaz que começou extremamente mal nos Estados Unidos e hoje ele é o sustentador da família inteira, porque Deus deu 3 grandes empresas de pneu para ele. Ele arruma pneu. No início, em 5 anos, ele dormia do lado do telefone, que ele nem dormia, tocava para arrumar um pneu, ele saía debaixo do gelo e tudo ia embora. E Deus honrou ele, e hoje é um servo fiel na igreja de Filadélfia, um homem que investe no reino, um homem que além de investir, ele trabalha para a obra de Deus, como administrador do dinheiro da igreja. Por quê? Porque tem visão de administração. Entende isso? Deus pode muitas vezes nos alertar de que está bagunçado, para que nós possamos andar o quê? No caminho dele, para nós terminarmos bem. Eu tenho 54 anos. Eu não tenho 54 anos à frente, ok? Eu tenho mais passado do que futuro. Você tem mais passado do que futuro? Então pensa bem como nós vamos andar diante do Senhor.
Porque se eu pensar 54 anos à frente, meu irmão, se eu estiver viva, nem andando estou. Alguém vai ter que colocar comida na minha boca, ok? E eu não pretendo fazer isso para dar trabalho para ninguém. Mas eu quero te dizer que o tempo que Deus tem para a minha vida, eu quero usar na obra do Senhor. Essa foi a conversa que eu tive com Deus e com Alexandre. Entende o que eu estou falando? Hoje Deus está te alertando o que você quer fazer com os dias à frente que Ele colocou para você. Talvez você diga para mim assim, Neuzinha, eu não sei trabalhar para o Evangelho. Irmã, você que tem o teu carro e sabe que alguém não tem, que não veio, proporciona para ele uma carona para vir. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. É cuidar do teu irmão. Você que sabe fazer alguma coisa boa, fale com o teu pastor. Fala, pastor, eu queria ajudar nisso. Vamos bolar alguma coisa aqui, porque todo mundo Deus deu um dom. Todo mundo Deus deu um dom. E o teu não pode ficar emborcado. O vaso emborcado, eu vou compartilhar uma visão que Deus me deu. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu preguei foi o vinho novo. Você lembra disso? Deus me mostrou desemborcando vários vasos. E é isso que Deus vai fazer, vai desemborcar, vai te usar, não vai ficar só em um não. A glória de Deus vai vir sobre você, você vai pregar o Evangelho, você vai falar de Jesus para os seus amigos e você vai entrar naquela porta trazendo visitas para a glória de Deus. Sabe por quê? Um dia nós vamos prestar conta a Deus. Aqui não tem frentista não, né? No Brasil tem. Mas até o frentista que colocou gasolina no teu carro, que estava num dia de aflição, que você tinha sementinha para pôr na boca dele, você não colocou, nós vamos prestar. Nós vamos prestar conta. Então eu quero te alertar, vamos ter um final bom, parar de ficar olhando para mínimos detalhes. Meu irmão, a gente não pode olhar para mínimos detalhes, a gente tem que prosseguir na conquista para o Evangelho. Porque eu estou magoado. Não, é ir para frente. Eu estou triste porque eu tive uma semana difícil com o meu chefe, é ir para frente, meu irmão. É isso, terminar bem. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Miriam, pela vida do pastor Miguel. Estava aqui ontem envolvido na obra, sorrindo, e só Deus sabe como é que está o coração. E louvado seja Deus, porque Ele está nos ensinando. Nós temos tudo para começar. E se você já começou e está no percurso todo embaranhado, Deus vai entregar a vitória na tua mão. Por último, eu quero falar sobre as opções daquele que começou mal e terminou mal, meu irmão. Tem esse tipo de opção? Tem. Tem gente que já nasceu com a ideia de que ia ser o mal. E nós vamos falar aqui sobre Acás, um homem que foi mau. Eu vou só ressaltar, eu nem vou ler, mas a maldade dele era tão grande que eu pedi para a menina colocar para mim o versículo de 2 Crônicas 28:3 ou 2 Reis 16:2, eu não sei qual que ela separou. Olha como que esse homem era mau. E eu fico pensando nas abominações que ele fez. Olha, também queimou incenso no vale de Inom. Irmão, esse vale era o vale do lixão. Era um lugar terrível, ele não podia ir lá. E queimou seus filhos no fogo. Você está falando sério, Neuzinho? Eu estou falando, ele era perverso. Ele pegou os filhos dele e queimou no fogo para oferecer. E diz assim, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então o homem era mau. Começou mal, fez tudo errado, levou o povo à idolatria. É um homem que com a morte do rei Jotão, que foi um homem fiel a Deus durante toda a sua vida, seu filho Acás, de 20 anos, assumiu o reinado e governou por 16 anos, e trouxe a idolatria e colocou deuses pagãos no templo do Senhor em Jerusalém, virou as costas para o Senhor e ofereceu sacrifício numa espécie horrível, num lixão de Ben-Idom, e queimou seus próprios filhos. Tem noção do que é isso? Tem noção de que é você pegar o seu filho recém-nascido, que está chorando ali, ver um fogo e imagine a perversidade do coração desse homem. Aí você vai dizer para mim, Neuzinha, ele mudou? Mudou nada. Ele continuou do mesmo jeito, porque no coração dele a maldade imperava. Ele teve a opção, como eu e você tem todos os dias, de mudar, mas ele quis mudar? Não, ele não quis mudar. E por desobedecer ao Senhor, Judá quase foi destruída e viveu anos de dor e sofrimento até a morte do rei Acás. Ou seja, ele não mudou, ele começou mal e ele terminou mal. E agora eu quero terminar essa palavra com uma pergunta para você. Como você quer terminar? A escolha é sua. Eu louvo a Deus,
Porque eu sei que pelo fator de você estar aqui, você quer terminar bem. Senão você nem vinha. Porque a Bíblia fala que no caso não queria ouvir ninguém. Se você está aqui é porque você quer terminar bem. E eu sei que o Senhor nos capacita a terminar bem. Talvez nesses dias a tua mente ficou um pouco confusa, distanciada, mas eu quero te alertar. Nós vamos nos apresentar ao Senhor. E o que é que você vai falar para Deus que você fez? Porque Ele não deixou ninguém sem dom. Tem uns que exercem o dom sorrindo. A gente olha para o Tiago, a gente já ri, não é? Pastor Wagner, animosidade, a gente faz as coisas, elogia, aquilo faz bem para a gente. Pastor Lana, do jeito dele de falar, que nos induz também a entender que tem que prosseguir. Pastora Zenilda, com a sua beleza aqui, às vezes nos ajudando. Cada um tem um jeitinho para ajudar. Nós somos um corpo bem ajustado. Tem um que sabe mexer em elétrica, se eu triscar eu morro. Cada um tem um jeito. Cada um pode ajudar na obra de Deus de um jeito. O Edu toca teclado, o outro toca bateria. Aqui é difícil que todo mundo toca bateria, mas cada um toca alguma coisa. E o que é que nós vamos prestar conta para Deus? De ir só no domingo dizer, eu fui no culto. Não. Deus te chamou para você apresentar para Ele, Senhor, aqui os dons que o Senhor me deu, multiplicou. Está aqui as moedinhas que o Senhor me deu, eu não enterrei nenhuma não. Está aqui, agora tenha mais. Para a glória de Deus. Nós estamos em novembro, não é? Há uma semana para chegar em dezembro. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas almas você trouxe para Jesus? Porque, irmão, se você não sabe pregar, até teus testemunhos de boca fechada fala. Então, que essa palavra faça você refletir. Tem horas que é difícil. É difícil. E nós só vamos ter uma igreja perfeita na glória. Lembra disso? Lembra disso. Aqui nós não vamos ter. Mas eu quero te dizer que nós, e eu vou falar mais ainda. Eu andei muito por igrejas. Posso te dizer que Deus colocou vocês num lugar abençoado. Amém. Vou falar para vocês que Deus colocou num lugar abençoado, meu irmão. Graças a Deus mesmo. Porque eu já vi cada coisa que eu falei, misericórdia. E glória a Deus, porque Deus foi seletivo em te entregar uma bênção nas tuas mãos. A Trinity é uma bênção. Se você tem necessidade, está lá uma sala ali cheia de alimento. Se você precisa de ajuda, você tem pessoas disponíveis para ouvir você. Porque eu conheço igreja que tem 1 ano para marcar para falar com o pastor. Em São Paulo. Agenda, senão não vai conseguir falar. Mas liga ali para ele, você vê se ele não atende. Veja ali que a pastora Lena, se ela não atende na hora. Vê com o povo se não atende. Atende, meu irmão. Porque o povo é disponível a ajudar. Até o pastor Lana, eu sei, que no seu horário, ele atende. Sabe por que o povo está disponível? Deus te colocou no lugar bom. Tem mulheres abençoadas aqui. O pastor Miguel, bênção pura. Você conversa com ele, você sente a leveza do Espírito. Você entende que Deus te colocou no lugar bom? Então, o que é que nós temos produzido? Vamos parar por causa de alguma coisinha? Nós vamos prestar conta a Deus. Não é tempo de parar. Escolher o começo, nem sempre, às vezes, a gente sabe como escolher, porque no âmbito de luta a gente acaba se perdendo. Mas o final é a escolha tua, hein? E hoje o Senhor está te chamando a refletir nisso. Fecha os teus olhos. Pai, nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Deus, nós precisamos da tua ajuda. No percurso da vida cristã, Senhor, nós temos tantas lutas, Pai. Tantas lutas, e eu não estou falando a nível de igreja, eu estou falando a nível de família, a nível de trabalho, a nível de filhos, a nível, Senhor, a nível de tanta coisa, Pai. Se a tua mão não for conosco, Pai, se o Senhor não nos ajudar, Senhor, não nos deixe afastar da tua presença, como Uzias, que andava do lado de Zacarias e optou por não escutá-lo mais, porque achou que a vida já estava confortável, já tinha crescido, já tinha nome. Mas, Pai, como é importante nós andarmos aos teus pés, como é importante nós nos lançarmos aos teus pés. Quando nós vemos aquela mulher que lançou tudo que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus, nós entendemos que a vida daquela mulher nunca foi a mesma. E eu quero clamar aqui para que os meus irmãos entendam, Pai,
que é nos lançando aos teus pés, Pai, que o Senhor vai nos visitar e nos dar um final abençoado. E que as turbulências da vida não vão impedir de nós chegarmos ao destino que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Pai, eu falo para os meus irmãos, vamos ser produtivos. Vamos ser produtivos. Tua palavra diz, em Salmo 52, versículo 8, quando Davi estava no meio de uma prensa, Doeg tinha matado os sacerdotes, aquela luta toda, e aquele povo todo na sua maldade, ele disse, olha Doeg, você escolheu ser mau, mas eu sou como oliveira verde, plantada na casa do Senhor. Oliveira verde dá fruto, Senhor, às vezes dá 70 litros de óleo por ano, Senhor, as suas raízes podem chegar a 6 metros de profundidade. E Senhor, eu sei que em Romanos 11 diz do jambuzeiro, Pai, que nós éramos como jambuzeiro, mas nós fomos enxertados na oliveira, Pai, nós fomos enxertados na videira, Senhor. Tudo que tinha para dar errado acabou quando nós aceitarmos Jesus. Porque se ouvirmos a Tua voz, nós vamos dar certo. Não nos deixa tomar a frente das nossas decisões, mas sejamos direcionados pelo Teu Espírito, Pai. Ajuda os meus irmãos a produzir. Porque se a oliveira produz 70 litros de azeite por ano, Senhor, esse azeite traz cura, esse azeite traz alimento, esse azeite traz luz para a escuridão, esse azeite, Senhor, cura ferida, é isso que o Senhor quer que nós façamos. Sabe, Pai, o Senhor tem procurado pessoas com coração aberto para fazer a Tua vontade, mas nós muitas vezes nos distraímos com as nossas necessidades. Por isso que às vezes é como um saquetel furado, entra o dinheiro, quando você vê, você já não tem mais. Porque nós não destinamos a Tua casa e priorizamos a nossa casa. Porque no dia que nós priorizarmos a casa do Senhor, a situação é outra, Pai. É outra, Senhor. Então eu clamo a Ti que o Senhor nos ajude, mude essa mentalidade velha, de achar que do jeito que tá bom. Não, Deus te chamou para fazer a diferença no Canadá, Deus te chamou para fazer a diferença na Trinity, ao ponto de alguém lá fora reconhecer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, que fala da palavra, que não fica na roda de conversa, mas que fala da palavra de Deus. É isso que o Senhor te chamou. Pai, ajuda-nos, Senhor, como diz o Teu servo aqui. Ajuda-nos. Abre a nossa mente para entender que nós queremos terminar bem. E nós vamos refletir a glória de Cristo para que os nossos filhos digam, se meu pai fez e conseguiu, e ele não tinha o mínimo do que eu tenho agora, eu também vou conseguir. Eu peço pelas nossas famílias, cobre com Teu sangue. Recai, abastei, ande, quias. Traz a leveza do Teu Espírito, Senhor. Recaia, marche, ande, bias. Que os nossos passos sejam leves, decás, para pregar o Evangelho e ouvir a Tua voz. Mas que sejam pesados no território do inimigo, Senhor. Bem pesados para fazer barulho e marcar, Senhor. Que não tenham medo de falar da Tua palavra, porque o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Salmo 27. A Tua palavra diz, a quem temerei? Em Salmo 27, versículo 1. Na Tua palavra eu oro, não deixa o Teu povo ter medo, Senhor. Deixa o Teu povo avançar para a glória do Teu nome. Recaia, mas desperta quem está dormindo. Leva uma intimidade contigo, Senhor. Recaia, basta, Ian. Eu vou despertar o meu povo. É tempo de eu despertar o que está dormindo pelo cansaço do medo. É tempo de eu tirar do conforto aquele que se submete ao conforto dizendo, está bom assim. E eu vou fazer por amor a Ti, porque tenho algo para entregar nas Tuas mãos. Não temas o amanhã, o meu Espírito vai adiante de Ti e te ensinará como Tu deves se conduzir. Pai, eu louvo o Teu nome pela Tua bondade. Continua essa palavra falando conosco na semana. Quando vier a vontade de desistir, quando vier a vontade de parar, pelas nossas defesas e justificativas, que o Teu Espírito fale conosco, como você quer terminar a sua vida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Abençoa essa casa e os seus líderes, no nome de Jesus. Amém. Amém.